Fugiram, foi para não escutar a deputada. É babado, olha. Olha. Já preste atenção como o parlamento sergipano. Ó. Totalmente, segundo dia esvaziado, mas as mulheres estavam aqui, ó. Somos a minoria aqui e mais de presença a maioria. Bom dia novamente, presidente. Vou citar, né? Vou falar aqui para o deputado que, quem não sabe, o parlamento vem de parlar, do latim. Né? Tem, às vezes, problemas nas demandas, reivindicações da sociedade e a gente conversar sobre as possíveis ações que o Poder Legislativo possa fazer junto com outros órgãos do Estado, principalmente o governo do Estado. Aí, infelizmente, a essência acaba se perdendo, porque sem escuta não há debate e não há como a gente avançar na garantia de políticas públicas. Mas quero saudar aqui, muitos alunos já conheço, que eu já tive a oportunidade, né, de fazer algumas atividades, né, no IFES, campus São Cristóvão, né, o professor Jonathan, a professora Raquel, de trazer aqui os alunos e conhecer mais o processo e como são realizadas as atividades aqui na Casa do Povo. E eu fico muito feliz, né, por ser a primeira mulher trans a estar ocupando esse espaço, poder acolher vocês e saber da importância de vocês compreenderem que a política institucional é fundamental para a garantia dos direitos de vocês, porque todas as leis estaduais são construídas aqui. Então, essas leis é que vão garantir dignidade, direitos, né, que vocês precisam e que são garantidos tanto pelas constituições, né, estadual e federal. Também eu quero saudar aqui a presença de Rayane Moreira, né, que é jornalista e que recentemente fez um curso também pela ELESE, né, para falar sobre questões do uso das redes sociais, né, principalmente em relação ao período eleitoral, as regras, né, eleitorais, para que o processo seja um processo transparente, que não haja uso. Né? Hoje também eu fiquei sabendo que o Tribunal de Contas vai fazer um seminário sobre esse tema, para que, né, principalmente os gestores, pessoas que são ligadas ao governo, não tenham vantagem ou usem, né, os aparelhos administrativos, né, de forma incorreta. Então, parabéns, eu não participei, mas tive aqui o elogio de David e outros assessores que participaram, né, da importância do que foi debatido no curso. Então, parabenizar também todos que fazem a ALESE, ou a ALESE e a ELESE também, né, desenvolvendo esses cursos para que a gente possa aprimorar nossas funções parlamentares. Eu acabei vindo, me empolguei, vim desfilando, mas eu já vou aproveitar, vou fazer um convite. Eu estou com o meu look babadeiro ali no gabinete, que às 15 horas vai acontecer uma sessão especial em alusão, né, ao 17 de maio, que é o dia de combate à LGBTfobia. É um dia internacional, nacional. Existe uma lei aqui estadual que antes só falava homofobia, presidente, e homofobia diz respeito só às pessoas homossexuais, gays, lésbicas, e a gente conseguiu alterar essa lei, colocando no calendário, né, o dia estadual de combate à LGBTfobia, que inclui, né, outras pessoas LGBTs, né, como pessoas trans, bissexuais, pansexuais, pessoas não binárias, e assim expandir e garantir esses direitos. Bom, senhor presidente, no dia 10 de maio, ocorreu o Dia Mundial de Conscientização do Lúpus, e milhares de pessoas em Sergipe enfrentam diariamente uma batalha invisível e silenciosa. As pessoas diagnosticadas com lúpus eritematoso sistêmico ficam
enfrentando graves dificuldades resultantes de uma histórica ausência de políticas públicas estruturadas. Sem um plano estadual de atenção integral, os cidadãos e cidadãs que, né, têm o lúpus vivem à margem do acesso pleno à saúde, dependendo de mobilizações isoladas e da sensibilidade deste parlamento para assegurar o direito básico à sobrevivência e dignidade. Tem um vídeo de Rejane Sampaio, que ela é da Associação de Pessoas com Lúpus e Doenças Autoimunes, e queria passar para que a gente pudesse compreender mais sobre as reivindicações da associação e de todas as pessoas que vivem com lúpus. Pode passar. Olá, eu sou Rejane, estou presidente da Associação de Pessoas com Lúpus e Doenças Doenças Autoimunes, Audase. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo muito importante, o lúpus, e a realidade de quem convive com essa doença todos os dias. O lúpus é uma doença autoimune, crônica e muitas vezes invisível aos olhos. Isso significa que mesmo quando uma pessoa parece estar bem, ela pode estar enfrentando dores intensas, fadiga extrema, inflamações, limitações físicas, emocionais e inúmeros desafios no seu dia a dia. E é exatamente por isso que a nossa associação existe. Nós entendemos que ninguém deveria enfrentar essa caminhada sozinho. A associação tem um papel fundamental de acolhimento, na orientação e no fortalecimento das pessoas que vivem com lúpus e outras doenças autoimunes. Trabalhamos para levar informação, apoio, dignidade e acesso. Ao longo da nossa caminhada, promovemos palestras educativas, como profissionais de saúde, ações de conscientização, eventos de promoção à saúde, orientação aos pacientes e iniciativas que fortalecem o cuidado e a qualidade de vida. Também buscamos garantir direitos e facilitar acessos importantes, como a carteirinha de identificação de pessoa com lúpus, que pode contribuir para o reconhecimento, acolhimento e um atendimento mais humanizado em diferentes contextos. Mas existe algo que ainda precisamos construir juntos, mais conscientização, mais visibilidade e políticas públicas efetivas, porque o lúpus ainda é pouco compreendido. Muitas pessoas enfrentam preconceito, demora no diagnóstico, dificuldades no tratamento e até a invisibilidade da sua dor. Precisamos falar muito mais sobre isso. Precisamos sensibilizar a sociedade, fortalecer políticas públicas, ampliar o acesso ao cuidado aos pacientes, sejam vistos, ouvidos e respeitados. A conscientização salva a qualidade de vida, informação reduz preconceitos e uma sociedade que o compreende, acolhe. Se você conhece alguém com lúpus, informe-se. Se você vive com lúpus, saiba, você não está sozinho. E se você acredita nessa causa, caminhe conosco, apoie, compartilhe, participe dos nossos eventos e ajude a dar visibilidade a essa luta, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigada. Senhor presidente, além da questão, né, que Rejane aponta, né, da falta de diagnóstico precoce, dificuldade de realização de exames, dificuldade também de acesso aos medicamentos, os usuários esbarram na centralização geográfica e em longas filas de espera para consultas especializadas em reumatologias, que são concentradas quase exclusivamente aqui em Aracaju. Pacientes do interior do estado precisam se deslocar rotineiramente até a capital para conseguir atendimento, disputando vagas, né, que já são escassas lá no hospital universitário ou no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe, o CASE. Por isso, senhor presidente, que a gente tem já protocolado aqui, eu peço a vossa senhoria, né, a possibilidade de conversar com o presidente, com também o líder, né, do governo, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para colocar em pauta o projeto número 50 de 2024,
que esse projeto tem a finalidade de instituir uma política estadual de atenção integral aos lúpicos. É já uma demanda, né? Esse projeto foi construído quando Rejane nos procurou, falando sobre a invisibilidade, sobre a falta de políticas públicas, sobre a falta, né, de conhecimento mesmo, muitas das vezes, dos próprios pacientes e dos seus direitos. E não podemos fechar os olhos para o sofrimento dessas pessoas que esperam desta Casa Legislativa a iniciativa para transformar a negligência em acolhimento e o descaso em justiça social. Outra questão que eu aponto também é a importância, né, a gente está discutindo as leis orçamentárias, né, o projeto LDO de 2026 já está no sistema e a nossa mandata está avaliando. A gente percebe que a LDO, né, para as alunas que estão aqui, né, tem 3 projetos que são muito importantes, que têm a ver com orçamento, que é o recurso público, que é o dinheiro, né, que o Estado administra, que vem de impostos, né, e que cada município e Estado tem o direito. E nessas leis é onde existem as diretrizes, os planos sobre o uso, né, desse dinheiro. Muitas das vezes, a falta de um plano, né, que tem a lei do PPP, que é o plano plurianual, que a gente sempre volta no início da legislatura, a LDO, que são a lei de diretrizes orçamentárias, que vai determinar, trazer as diretrizes de onde o dinheiro vai ser aplicado, né? Onde são criadas as dotações orçamentárias. E, no final do ano, a gente aprova a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E, na lei orçamentária, é onde esse dinheiro todo do Estado, que é mais de 20 bilhões de reais, onde será investido, né? Qual a destinação percentual em cada área. E a nossa mandata, né, analisou esse PLDO, que é o 113 de 2026, e a gente percebeu que, justamente no momento em que Sergipe registra o crescimento da arrecadação e expansão do orçamento estadual, o governo do Estado de Sergipe opta por reduzir e simplificar as diretrizes sociais, ambientais e de direitos humanos que haviam sido incorporadas nos últimos anos por emendas nossas aqui. E nessa desse ano, presidente, algo que a nossa mandata observou, até diretrizes que já tinham anteriormente, antes da nossa incorporação, foram retiradas. E precisamos perguntar por que essa redução justamente agora. Os próprios documentos oficiais do governo mostram que Sergipe vem arrecadando mais cada ano, cada vez mais. O ICMS cresceu fortemente nos últimos exercícios. O fundo de participação dos estados também aumentou. O orçamento estadual saiu de cerca de 15 bilhões em 2024 para uma previsão superior a 19 bilhões líquidos em 2026. Ou seja, o Estado tem hoje mais capacidade financeira, mais arrecadação e maior volume orçamentário. Então, porque justamente agora o governo decide retirar diretrizes importantes da LDO, porque desapareceram, na nossa avaliação, a gente percebeu que desapareceu diretrizes específicas sobre agroecologia, tão importante principalmente para as mulheres e homens do campo, e o curso, né, de agroindústria, né, que tenho certeza que vai contribuir muito, né, para que principalmente os pequenos agricultores, possam realizar, né, suas atividades, mas sem o recurso. A gente garantiu recurso na LOA
para o plano e a política estadual de produção orgânica, né, no nosso estado, mas, infelizmente, mesmo com o recurso que a gente garantiu, não foi implantado. Também a gente percebeu a redução, né, o desaparecimento de diretrizes específicas, justamente, senhor presidente, sobre segurança hídrica e convivência com a seca. Né, inadmissível em um momento, né, de crise hídrica, retire essas diretrizes. Também sobre educação profissional e técnica, justamente no que diz respeito aos e às alunas que estão aqui, foi retirada essas diretrizes da LDO. Sobre população LGBTQIA+, a gente conseguiu colocar, né, que na diretrizes, né, porque antes só tinha direitos humanos. Quando fala direitos humanos e não especifica, acaba não garantindo que haja recurso necessariamente para aquele grupo de pessoas, no caso aqui LGBT. Também foi retirada diretrizes específicas sobre esporte amador. Olha só, então, uma atividade tão importante, né, para que os jovens, principalmente os jovens da periferia, possam, né, ter oportunidades, né, no esporte. A questão da cultura também, né, popular e questões ligadas às religiões de matriz africana. Sobre as sementes nativas, a gente fez aqui, presidente, o senhor até participou, né, da importância do uso das sementes crioulas, sementes nativas, por causa da contaminação, né, das sementes transgênicas. Retirou também diretrizes específicas sobre população em situação de rua e também, pasme, a gente está em um momento em que o aumento de violência contra as mulheres estão aumentando, né, o feminicídio, como aconteceu em janeiro, dezembro, janeiro. Esse ano teve um aumento muito grande e também foi tirada de proteção das mulheres vítimas de violência. É importante, senhor presidente, que pelo menos o governo mantenha aquilo que a gente incorporou nos últimos anos, porque de que adianta a gente estar aqui trabalhando para incorporar diretrizes, né, para que no orçamento haja recursos para que as políticas públicas sejam aplicadas e o governo retira. É um desrespeito até com o trabalho que a gente vem fazendo aqui nessa casa. E é impossível não perceber que as áreas mais atingidas por essa redução são justamente as ligadas à proteção social, aos direitos humanos e à participação popular. Quanto mais genérico fica o texto da LDO, maior é a margem para invisibilizar políticas públicas e flexibilizar compromissos do Estado com a população. E nós precisamos dizer com todas as letras: desenvolvimento econômico sem justiça social aprofunda as desigualdades sociais. Crescimento da arrecadação sem fortalecimento das políticas públicas não significa melhoria de vida para o povo. Não adianta botar vídeo do governador que está tudo maravilhoso, segurança pública, de combate à fome, diz e não está. Deputada Gracinha, a única que está aqui me ouvindo. O presidente também, o presidente é babado, ele sempre, né, doutor Luciano também, né, sempre atentos às denúncias da deputada, né. Então, isso nos deixa preocupado e preocupada. Eu, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, né, sei da importância. Ontem mesmo, senhor presidente, eu estava em uma reunião com o mecanismo, até eu vou ter uma reunião, um mecanismo de prevenção à tortura do Ministério dos Direitos Humanos, que eles estão visitando os mecanismos que existem, né, de combate à tortura, né, no Brasil todo. Se eu não me engano, são 9 mecanismos. E uma das
pautas ontem foi justamente sobre o salário desse perito, né, que só tem uma perita, né, que faz esse trabalho de fiscalização do mecanismo, que foi empossado a partir de um edital. Na verdade, no edital eram 13, mas por causa do salário, que tem de ser de dedicação exclusiva, que o líquido chega a 3.200. Então, é inadmissível que um profissional tão importante, né, porque tem a ver com a questão de segurança, porque elas vão... Já? Nossa. Tem mais 2 minutos, deputado. 3. 3 minutos. Obrigado. É inadmissível que um profissional tão importante desse, com dedicação exclusiva, né, porque precisa ter especialização, porque não é qualquer profissional. No caso da Vitória que está, ela é advogada, né, e que ela está fazendo um trabalho sozinha, porque os outros 2 abandonaram, desistiram por causa das condições. E ontem a secretária estava nessa reunião e diz que não tem recursos para poder aumentar, né, pelo menos uma gratificação, já que é um cargo. Nesse caso, não tem um cargo, né, específico, uma lei para determinar um cargo, porque esse edital foi a partir, né, de um decreto, né, da própria secretaria do governo, através da SEASIC, mas que pelo menos, e sem, né, recursos, né, sem previsão orçamentária para que essas políticas públicas, né, de segurança, de combate à violência, sejam efetivadas, é difícil, né, que essas políticas possam ter o seu papel mesmo, né, que é contemplar as necessidades e garantir dignidade para as pessoas. Então, hoje irei também, antes da reunião, antes da sessão especial, irei me reunir, né, com a coordenadora geral, né, do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Por fim, senhor presidente, a gente recebeu uma denúncia porque os profissionais de saúde que estão sendo desligados da Fundação Hospitalar de Saúde estão reivindicando os seus direitos, né, como qualquer trabalhador, porque, pasme, esses profissionais que teve um contrato de 2 anos, mais prorrogado de 2, e acabaram ficando alguns mais de 15 anos, 14, 15 anos, né, não terão os direitos trabalhistas, porque foi contratado em caráter de urgência, né, um contrato pré-determinado, temporário. Mas se, né, ultrapassou aquele contrato, já deveria ter os mesmos direitos como um trabalhador, porque o contrato, né, de 4 pular para muitos tem 16 anos, né? Muitos têm mais de 15 anos, alguns 14, eles já têm seus direitos trabalhistas. E peço às entidades sindicais e às classes políticas que olhem, né, por esses pais e mães de famílias, né, que agora estão sendo desligados e não terão seus direitos garantidos. Então, toda a nossa solidariedade aos profissionais de saúde que foram desligados. É isso, senhor presidente. Muito obrigada e uma boa sessão para todos. E logo mais, às 15 horas, aqui uma sessão especial, em alusão ao 17 de maio, dia de combate à LGBTfobia. Estou com o comunicado aqui, viu? Prontinho já, viu? Comunicamos que